Você já abriu sua conta de investimento e já fez seu primeiro investimento. Qual o próximo passo para você construir seu patrimônio? Você tem agora algumas opções de investimento e com elas o objetivo é você diversificar. E a importância da diversificação está no fato de você distribuir o seu dinheiro em vários lugares, diminuindo o risco total da sua carteira. Então, se um dos investimentos der um problema, os outros investimentos que você tem vão ser capazes de diminuir o seu risco ou minimizar o prejuízo que você vai ter, ou talvez até anular. Por exemplo, há pouco tempo, a Americanas deu um problema. E quem estava com a Americanas teve um grande prejuízo, se só estava investido nela. Mas se as ações das Americanas fosse uma das 12, por exemplo, que você tinha, o prejuízo que você tinha tomado com as Americanas talvez tinha ficado no 0 a 0 com as outras ações ou os outros investimentos de renda fixa que você tinha. Essa é a vantagem da diversificação. Então, além dos produtos que eu já falei no vídeo anterior para você começar a investir, quais são os outros que tem para você diversificar? Você vai ter fundos de investimentos, renda fixa, ações, ETFs, que são um tipo de fundo também mais focado em índice, investimentos internacionais e até criptomoedas. Vamos começar pelos fundos de investimentos. Ele facilita bastante a sua vida e te poupa tempo, mas ele tem um custo de administração do fundo, às vezes custo de performance também. Então, se você vai estar ganhando de um lado, não vai gastar tanto tempo com isso, você só vai botar o dinheiro no fundo e ele decide para você. Por outro lado, você vai ter um pequeno custo nisso sim. E esse custo você vai ter que analisar, porque às vezes a taxa é alta. Outra opção é a renda fixa. Você vai ter CDBs com prazo de vencimento maiores e sem liquidez, ou com uma carência antes de você ter a liquidez. LCIs e LCAs, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Você vai ter debêntures, que é um empréstimo que você faz não para bancos, mas para empresa privada, e alguns outros. Além disso, você pode investir em ações. Sim, empresas que você usa no seu dia a dia, como a Vale do Rio Doce, Petrobras e outras empresas que você, sim, consome os produtos dela, mas você poderia ainda ser um sócio e ganhar participação no lucro delas. As outras opções são ETFs, são fundos de investimentos, mas que investem em carteiras que estão dentro de um índice. Por exemplo, o Ibovespa. O Ibovespa é um índice de referência. O que ele representa? São várias empresas. Por exemplo, Petrobras tem uma participação, exemplo, de 10%. A Vale, outros 10%. Banco do Brasil, 15%. Itaú, 10%. Então, o que esse fundo faz? Ele vê a participação de cada uma dessas empresas, o percentual que cada uma dessas empresas representa nesse índice e replica, iguala no fundo. Então, se a Vale tem 10%, no fundo, 10% do dinheiro vai estar na Vale. Petrobras, 15%, 15% do Petrobras vai ter nesse fundo. E assim por diante. Isso facilita também para você. Tem um custo novamente, um fundo sempre vai ter um custo, mas em compensação, você não tem que ficar entendendo de ações, nem sabendo quando comprar, quando vender, o custo de compra e venda dessas ações, o que seria dificilmente replicável, mesmo que você tivesse muito dinheiro, para comprar e vender todas essas ações e acompanhar essas mudanças. Outro tipo de fundo que também existe são fundos imobiliários. E se você é daquele que gosta de imóveis, os fundos imobiliários podem ser ideais para você. Porque primeiro, para comprar um imóvel normal, um imóvel só seu, você tem que ter um bom capital. Em compensação, para investir num fundo imobiliário, com R$20, R$50, você já consegue comprar uma participação no fundo. O que significa que, a cada cota do fundo, você vai receber, proporcional àquela cota, o rendimento daquele fundo. Ou seja, um fundo tem vários imóveis. Esses imóveis geram aluguéis. Você não precisa ter um montante gigante para começar a ter aluguéis. Se você botou R$10 e o fundo rende 10% ao ano de aluguel, você vai receber R$1 por ano. Com os R$10, você já está recebendo aluguel e tem R$10 para investir em imóvel. Isso é ótimo e facilita bastante o seu crescimento nos investimentos. Fora que esse rendimento dos aluguéis, para você que está investindo, não tem imposto, ele é isento de imposto. Quando você tem um imóvel físico seu, o aluguel você deveria estar pagando imposto sobre o aluguel. E para finalizar, investimentos internacionais, que a sua diversificação vai ficar ainda mais completa. Você não está diversificando só dentro do mesmo país. Se acontece um grande problema no país, como por exemplo a guerra que a gente vê hoje em dia na Ucrânia, todo o país está com problema. Se você tem investimentos internacionais, seu dinheiro em parte está fora daquele país, fora daquele problema. Isso facilita bastante porque é outra economia, outro lugar e outros problemas que você está sujeito, mas que geralmente não andam juntos, não estão interligados. Mas para todos esses investimentos, existem algumas dicas importantes na hora de você escolher. A primeira delas,
você tem que entender o seu perfil de investidor. É entender, é saber a que ponto você tolera o risco ou não. Não adianta olhar só para o lucro. O importante numa análise de investimento é o quanto você tolera de oscilação, de risco. Se ele oscila muito, ele pode sim te dar muito dinheiro, mas ele pode te dar muito prejuízo. E como é que você vai reagir quando ele estiver dando prejuízo para você? A diversificação da sua carteira. Eu sei que você olha sempre para os investimentos olhando para o resultado positivo e você tende a escolher o que te dá maior rendimento. Mas isso você pode estar focando e concentrando seu patrimônio em um único investimento, o que pode ser um problema. Se aquele setor que você está investindo cair, se prejudicar, você vai cair com todo o seu patrimônio de uma vez. Ainda que no futuro recupere, mas será que você vai conseguir esperar essa recuperação? Mais uma dica é você procurar sim um profissional. As corretoras te oferecem assessores, de graça, você não vai pagar nada por isso, para te orientar, para te ajudar a escolher os produtos que são ideais para você, ou pelo menos filtrar. Ele vai te apresentar os produtos que se encaixam no seu perfil, naquilo que você está procurando para investir, e ali você pode escolher, servindo para você como um filtro desses produtos. Mais uma dica é você não investir apenas uma vez, mas tentar fazer isso com frequência. Todo mês você separar um dinheiro do seu rendimento para investir, porque assim você não tem que acertar o momento de mercado e ainda está contribuindo para o crescimento do seu patrimônio. Daqui a 15 anos, o seu eu do futuro vai agradecer por isso. Outra coisa importante é que fazer investimentos não é comprar e esquecer os seus investimentos. Assim como você faz com outras coisas na sua vida, o seu ar-condicionado que você instalou, a geladeira que você tem em casa, o carro que você anda, você tem que de vez em quando olhar para ver se está tudo bem, se está tudo funcionando como deveria, se os seus investimentos estão trazendo os resultados que você planejou ou próximo disso. Porque se estiver indo no caminho errado, você tem que ter tempo para corrigir ele. Então olhe com frequência, 6 meses, 1 ano, e veja se ele está indo no rumo que você determinou. E a última coisa, tem paciência. Investimento não é loteria. Apesar de que muita gente, quando bota dinheiro no investimento errado, quer considerar que aquilo é loteria, que é o acaso, o resultado não é o acaso. Você tem que entender onde você está investindo e, além de tudo, ter paciência para esperar o tempo e os juros compostos atuarem no seu dinheiro. Porque eu te garanto, no primeiro mês você já vai perceber o resultado. Em 1 ano, aquilo vai ficar mais fácil. 5, 10 anos, ótimo, você vai começar a entender e incorporar aquele investimento de fato para a sua vida. E em 15 anos ou 20, você vai ter o resultado que você não esperava agora que você está começando a investir. Curtiu esse vídeo? Então me segue, porque no canal eu estou aqui para te ajudar a investir.